mais uma vez, o Lira é um dos mais altos, das altas vozes dentro do centro na Câmara dos Deputados, tá? Ele acabou de sair, ele era o presidente da Câmara dos Deputados. Para conseguir chegar lá não é fácil. E conseguiu colocar o seu sucessor, que é o Hugo Mota. E uma das primeiras falas que ele tem, a partir quando está entregando o cargo, é basicamente que todo mundo está afastando do Lula, que ele considera já o Bolsonaro o concorrente nas eleições contra o Lula. Ou seja, você presta atenção, na cabeça dele, Bolsonaro vai ser candidato e vai concorrer contra o Lula. Tá entendendo? O que vocês, eu preciso desenhar? Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Número de senadores favoráveis ao impeachment de Moraes cresce. O senador Flávio Bolsonaro afirmou neste sábado que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é um instrumento previsto na Constituição e que, no caso do ministro Alexandre de Moraes, seria o remédio adequado. A declaração foi feita antes da sessão de eleição da presidência do Senado. Abre aspas. Não há um autocontrole do próprio Supremo sobre Moraes, que é que tem colocado lenha na fogueira. Nesse caso, o remédio tem que ser do impeachment. Fecha aspas. O senador rebateu críticas sobre a possibilidade de um pedido de impeachment de Moraes, classificando como uma falsa narrativa a ideia de que discutir o afastamento de um ministro do STF seria um ato antidemocrático. Abre aspas. Temos que parar com essa falsa narrativa de que discutir impeachment de ministros do Supremo é golpe, é antidemocrático. Não, está na Constituição. Democracia é o que está na lei, não o que está na cabeça de um ministro do Supremo. Fecha aspas. Flávio Bolsonaro também alegou que há cerca de 40 senadores favoráveis ao impeachment de Moraes e fez duras críticas ao magistrado. Abre aspas novamente. Todo mundo percebe os absurdos, os excessos, as loucuras, as maluquices, as insanidades que ele continua fazendo, completamente à revelia da lei. Fecha aspas, disse ele, acrescentando que a maioria do Supremo seria coagida a concordar com Moraes. Para que um processo de impeachment contra um ministro do STF seja aberto, são necessários votos favoráveis de 2/3 do Senado, ou seja, 54 dos senadores. Até hoje, nenhum ministro da Suprema Corte foi destituído. Inegavelmente, o impeachment de Moraes será o ponto de partida para colocar um fim à cruel perseguição contra a direita no Brasil. Hugo Mota faz aceno para a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. É isso mesmo. Hugo Mota, o novo presidente da Câmara dos Deputados, afirmou neste domingo que a questão da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro será abordada em reuniões com lideranças políticas nos próximos dias. Abre aspas. Esse tema é o que mais divide a casa hoje. Temos um PL que defende a votação da anistia para os presos de 8 de janeiro, enquanto o PT é contra. A pauta será decidida pelo presidente, com participação dos líderes. Com certeza será levada para as reuniões e vamos conduzir com imparcialidade. Fecha aspas. Mota afirmou que é preciso cautela na condução do tema para evitar o que considera excessos da esquerda e da direita. Também lembrou que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, já havia criado uma comissão especial para debater a questão. Eu separei o trecho de um jornalista do UOL, que é um dos grandes militantes do Lula e do PT, Josias. E por que eu achei muito relevante esse trecho? Ele fala sobre umas falas do Arthur Lira. Arthur Lira é um nome extremamente forte no centrão da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira muitas vezes não podia falar o que ele realmente pensava enquanto ele estava no cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Afinal de contas, ele tinha que lidar com o STF, tinha que lidar com o Lula. Então ele não podia falar o que ele realmente pensava, né? Agora que ele não é mais presidente da Câmara dos Deputados, no seu primeiro dia fora do cargo, nos seus primeiros momentos, ele deu uma entrevista e ele falou exatamente o que ele pensa do governo, do Lula, do Bolsonaro. Isso deixou a imprensa revoltada. Esse carinha aqui, ó, esse coitado aqui, então, surtou que você não está entendendo. Fica revoltado com o que o Lira falou. E você vai entender por que ele está revoltado. Vamos lá. Como é que você entende aí esse recado do Arthur Lira, Josias? O Lula virou saco de pancada, né? Agora entrou na fila o Arthur Lira.
O Lula virou saco de pancada. Kassab bate nele, Marcos Pereira bate nele, tá todo mundo batendo no Lula, todo o Centrão tá batendo no Lula. Véspera de deixar o trono, aí vem o soberano da Câmara e concede 2 entrevistas. Numa, ele falou para o Globo, e aí ele ressuscita um cadáver político. Hoje temos o Lula e o Bolsonaro como únicos candidatos de esquerda e da direita. Para ele, o Bolsonaro tá no jogo. Você entende que curioso? Lira, que foi quem indicou o Hugo Mota, tá? Já considera o Bolsonaro um concorrente do Lula em 2026. Esse é um detalhe interessante, que eu acho que as pessoas têm que entender. Lira, ele indicou o Hugo Mota, ele brigou para que o Hugo Mota fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele já considera Bolsonaro um concorrente do Lula. Bolsonaro está tão inelegível quanto o Lula estava preso em 2018. Então, o Arthur Lira, a qualquer momento para ele, o Bolsonaro pode se credenciar para disputar a eleição presidencial. Tá entendendo o que eu tô te falando? E na conversa com o jornal Valor Econômico, ele tratou o projeto Lula 2026 como um Titanic, que está na rota do iceberg. Ninguém embarca em um navio se sabe que ele vai naufragar. De novo, Lira representando o Centrão na Câmara dos Deputados. Ninguém embarca em um navio que vai naufragar. Então, o Arthur Lira ele tá se referindo ao governo Lula como um governo em fase terminal. Ele diz que o Lula 3 está chegando à metade do mandato, à metade final do mandato. Fraco, muito fraco, fraquíssimo. Ele fala, é muito interessante a frase do Arthur Lira, o governo não aguentou um tapa do Nicolas Ferreira. Queria aquele nocaute que o Palácio do Planalto levou no caso do Pix. E o Congresso, na visão do Arthur Lira, vitaminado pelas emendas, ele assumiu o protagonismo. Aí o Arthur Lira vai ao ponto, ele diz, quem decide para onde vai o dinheiro, decide o poder. Então nós temos agora o Supremo e a Polícia Federal vasculhando o porão das emendas. E o Arthur Lira, desde logo, ele já ergue a lança. Ele falou, tudo que o Brasil não precisa é uma crise institucional. É como se ele dissesse, alto lá, deixe as emendas em paz. Não? Ele não convive bem com a ideia de investigação. E aí o Lira aconselha o Lula a fazer uma reforma ampla. Precisa reformar o Ministério do primeiro andar à cobertura, segundo ele. E ele está sendo tratado, inclusive nas 2 entrevistas, assim, ele foi tratado como se estivesse com um pé na pasta do Ministério da Agricultura, ali, com um pé na agricultura. Ele faz doce. Eu não falo sobre conjecturas, como quem diz, olha, estou aguardando o convite. Presta atenção, você acha mesmo que o Lira, detonando o Lula como ele acabou de detonar, um barco que ninguém naufragando, ninguém nem pula dentro desse barco, você acha mesmo que o Lira vai pegar um ministério nesse barco que está naufragando? Então, se você considera as declarações do Lira, se leva todas ao pé da letra, fica entendido que ele se sente à vontade para integrar, para se inserir na esplanada, sem se comprometer com o projeto do Lula. Ele quer virar ministro, mas não está interessado em atender a demanda do Lula de colocar o partido dele, o PP, que aliás é presidido por um ex-ministro do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que trata o governo Lula como um desgoverno. Ele diz, olha, uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. Então, o Arthur Lira se desvencilha do projeto eleitoral do Lula. Então, qualquer um pode acusar o Arthur Lira de muita coisa, mas de falta de sinceridade ele não pode ser acusado. Ele ainda nem subiu a bordo da esplanada e ele já está anunciando que vai desembarcar em 2026. E muitos podem dizer, isso é deslealdade. E o Lira já se antecipa. Ele faz uma cara, Fabiola, ele faz uma pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. É como se ele considerasse que o governo não merece uma palavra de defesa. Então, realmente, ele está fazendo pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. Então, ele quer... Peraí, o navio se prepara para abandonar os ratos, ô idiota? São os ratos que se preparam para abandonar o navio. É o nível de jornalismo mesmo. Virar ministro, mas já põe já avisa que vai desembarcar. Então, realmente é. Agora, a despeito de tudo isso aqui, o que mostra o quadro, o ponto a que chegamos, o governo discute, de fato, a sério, a hipótese de transformar o Arthur Lira em ministro de Estado. Isso está sendo debatido a sério no Palácio do Planalto. Porque eles estão desesperados ao ponto de tentar puxar um cara, estão convidando um cara que só bate neles. Agora eu vou te dizer uma coisa, Lira não vai pegar ministério. Pelas falas dele dá para perceber que ele não vai pegar. Chama o cara de incompetente, ninguém fica num barco que está afundando, é uma catástrofe esse governo. Estudar agricultura. Era para saúde, aí achou-se que seria demais. Agora se discute a hipótese de acomodar o Arthur Lira no Ministério da Agricultura. Então, chegamos a esse ponto, né? Chegamos a esse ponto. Agora, quem se espantou com as palavras ditas nos últimos dias pelo Gilberto Kassab, pelo Marcos Pereira, que é o presidente lá do Republicanos, agora com essas... É isso que eu tô falando, gente. Todas as lideranças, os grandes nomes do centro estão batendo no Lula e se afastando do cara. Esse é o momento que nós estávamos tentando construir. É o que nós mais estávamos esperando. É só com isso que a gente consegue derrubar esses gramas. Palavras aqui do Arthur Lira, fica claro mesmo que criou-se no Brasil um tipo muito curioso, inusitado de governismo. É o governismo oposicionista. O sujeito é governista, é entrar no governo, briga, rala para entrar no governo, para aumentar o seu acesso aos cofres, e ao mesmo tempo faz oposição. Bate no presidente, trata o Lula como um saco de pancadas. Então o Lula chegou a esse ponto. Chegamos nós todos a esse ponto, Fabiola.
Bom, por que que isso é extremamente relevante? Mais uma vez, o Lira é um dos mais altos, das altas vozes dentro do centro na Câmara dos Deputados, tá? Ele acabou de sair, ele era o presidente da Câmara dos Deputados. Para conseguir chegar lá não é fácil. E conseguiu colocar o seu sucessor, que é o Hugo Mota. E uma das primeiras falas que ele tem, a partir quando está entregando o cargo, é basicamente que todo mundo está afastando do Lula, que ele considera já o Bolsonaro o concorrente nas eleições contra o Lula. Ou seja, você presta atenção, na cabeça dele, Bolsonaro vai ser candidato e vai concorrer contra o Lula. Tá entendendo? O que vocês, eu preciso desenhar? Foi ele que colocou o Hugo Mota lá, gente. O centro está chegando a um consenso que vai ter que ter Bolsonaro contra Lula em 2026. O Lira já considera isso uma realidade. Já fala como se essa fosse a realidade. Por isso deixou o Josias revoltado. Como assim? Está ressuscitando defunto político? Defunto político era Lula, quando estava condenado e preso. Só que o STF foi lá e retirou ele. Bolsonaro não tem nenhum crime contra ele. E ele vai sim ser o nosso candidato em 2026. É por isso que eles estão surtando. Vocês estão entendendo, gente? É por isso. Agora, o Hugo Mota, como presidente da Câmara dos Deputados, ele não vai falar o que ele pensa do Lula. Ele vai tentar, fazer acenos e gestos para os dois lados. Mas quem colocou ele lá já está na cabeça que Bolsonaro será o candidato. Isso pesa, gente. É isso que eu estou falando. Ciro Nogueira, do PP, também já fala. Kassab já não aguenta mais o Lula, não aguenta o Haddad, já pulou fora. E o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, disse que vai unir a direita. Eu sei que é ridículo ele falar em unir a direita, né? Mas a mensagem é o quê? Ficar contra o Lula em 2026. Então nós já temos aí a construção do PP, Republicanos, PL e o PSD não apoiando o Lula à presidência. Isso porque o cara está no poder, porque todo o centro já percebeu que esse governo está morto, só falta enterrar. Um abraço. Bom, não temos uma boa perspectiva, mais uma vez, consta, e essa história de acordo feito é acordo cumprido. Que tipo de acordo o Alcolumbre pode ter feito com a oposição e com o governo? E como cumprir se cada um está de um lado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu vou chegar lá na questão do acordo, né? Para o lado que pode interessar a direita. Mas antes de mais nada, Lacombe, vamos começar pelo óbvio. E acho que a nossa querida amiga Ana, aqui no X dela, resumiu melhor que todo mundo, né? Isso é puro suco de Brasil. Eu escrevi o meu bordão, já que há anos e anos eu repito, né? O Brasil cansa. E qualquer pessoa minimamente sensata, decente, patriota, não pode estar feliz quando alguém como Alcolumbre volta ao comando do Senado, né? Sai Rodrigo Pacheco e entra Rodrigo Pacheco. Piorado, talvez. Né? E ele já foi o presidente e a gente sabe o que ele fez no verão passado, então ninguém pode ter uma expectativa de algo bom à frente. Isso força uma reflexão geral sobre o Brasil, sobre a política brasileira, sobre o peso que os estados do Norte e Nordeste têm na federação, né, em termos principalmente de Senado. Quer dizer, São Paulo, com o tamanho, a importância que tem, o PIB, tudo isso, vai lá e coloca o mesmo número que Amapá, né, de onde vem o senador em questão. Então, tudo isso é um problema sério para o Brasil, tem que ser dito, e eu estou na turma que acha que a gente pode sentir saudade de Rodrigo Pacheco, o que, cá entre nós, é assustador pensar. Eu tenho uma outra regra de bolso, Lacombe, também, que nunca falha, até hoje nunca falhou. Quando a turma do PT está festejando algo, eu estou chorando. Quando eles estão chorando, eu estou feliz da vida, soltando fogos de artifício. Eu nem sei o que é, mas eu estou fazendo isso. Depois eu vou entender. Então, eu não posso festejar algo ao lado de senador Randolfo Rodrigues, saltitando e companhia. Aí vem essa questão toda que cansa muito, e aqui a gente está num programa sério para falar sério, com gente séria, né? Que é essa coisa de treta em rede social e tudo, intergalácticos versus a direita caçabista, o pragmatismo, até onde deveria ir o pragmatismo e tudo mais. Claro que tem alguma relevância até filosófica a gente discutir isso, e eu não vou me eximir aqui. Comissões, vice-presidência de comissão e tudo, podem ter seu valor. Qualquer pessoa tem que perguntar qual o custo, porque é um trade-off. E aí a gente vai chegando aos pouquinhos na questão do acordo. Porque no limite do limite do pragmatismo, com esse argumento de que ele já estava vitorioso, o Lula está vitorioso. Seja ou não uma eleição limpa, ele é o presidente. Então,
por essa lógica caçabista, digamos assim, vamos logo pleitear um ministério no governo Lula, aderir e tentar melhorar. Ou você prefere deixar na mão da Marina Silva ou do Fernando Haddad o ministério? O que é melhor para o Brasil? Então, percebam que esse é um argumento meio cafajeste, como dizia Olavo de Carvalho, porque o pragmatismo pode justificar tudo. E normalmente muita gente puxa da cartola quando quer justificar besteira, né? Eu não estou dizendo com isso que eu condeno a posteriori e sem saber a íntegra dos acordos firmados com uma figura como Bartoré, que não faz nenhum sentido o argumento de que, olha, já estava favas contadas, já era ele o senador eleito. Bom, se fosse verdade que não interessava nada o apoio do partido maior de oposição, que é o PL e tudo, por que que o Alcolumbre daria qualquer coisa em troca? Então, isso é uma questão de coerência também lógica. Né, já estava ganho, não tinha nada o que fazer, mas negociamos um acordo. Ué, por que que ele negociou? Então tem algum peso para ele esse apoio do Alcolumbre e até de Bolsonaro em essência, no limite. Uma ligação do Bolsonaro para parabenizá-lo deve ter um peso, né? Senão não teria acordo. É elementar, meu caro Watson. Então eu estou querendo entender o acordo, assim como todo o Brasil. Eu não coloco em xeque a boa intenção de muita gente bolsonarista ou do PL e tudo mais. Mas é evidente que me incomoda bastante uma turma que justifica qualquer coisa, de repente o Nunes tem que ser o melhor prefeito do mundo, apoiar, tudo isso aí é uma estratégia brilhante, é um xadrez de 4D, ao mesmo tempo que eles dedicam quase todo o tempo, essa patota, a demonizar gente liberal clássica ou de direita. Pô, dá para dar uma lista enorme aqui, mas vamos lá. Eu, Ruschel, o Marcel Van Hatten, que é um grande parlamentar de oposição, né? Nossa querida Ana Paula Henkel e a Renata Barreto, tanta gente é massacrada por esse pessoal, o Príncipe, né? Que volta e meia está aqui no nosso programa, mas eles se recusam a criticar Alexandre de Moraes, agora o próprio Alcolumbre, o Ricardo Nunes. Poxa, tá ficando esquisito esse xadrez, tá ficando estranho esse jogo, né? Que você demoniza o Marcel Van Hatten, que é uma das vozes que mais defendem a restauração da democracia no Brasil, mas você poupa o Alexandre de Moraes, porque é uma estratégia. Senão, o PT volta? Não sei, né? Qual é o argumento nesse caso. O que eu sei é que não me interessa disputa partidária, eleitoral. Eu não estou nesse jogo, eu não tenho partido, eu não sou candidato a porcaria nenhuma, me interessa o Brasil. E hoje não faz sentido discutir Senado brasileiro sem colocar o elefante na sala. O elefante na sala é o casuísmo, o arbítrio, a prisão ilegal, perseguição política. Carla Zambelli está sendo agora caçada pelo TRE de São Paulo e muita gente ficou em silêncio. Então, me parece que alguns estão jogando um jogo perigoso, que o acordo talvez seja queima quem já está queimado, joga para o leão quem vai ficar com a peixa de radical, e surge aí vamos dizer assim, um novo bolsonarismo mais moderado, que, poxa, faz acordo e até elogia e liga para dar parabéns para o Alcolumbre. Essa é a visão mais pessimista da coisa. Tem uma visão mais otimista que é, tem que ocupar espaço, o Brasil é isso mesmo, os donos do poder ganharam, não dá para peitar essa turma e vamos ter que saber jogar de acordo com as regras do jogo que foram criadas por eles. Tudo bem, esse é um argumento razoável. Resta saber se vai realmente surtir efeito fazer pacto com o diabo. O que tem para o povo brasileiro nisso? É uma questão que fica em aberto, né? Porque alguns estão falando, o próprio Gaia, deputado Gustavo Gaia, deu a entender que o acordo seria a elegibilidade do Bolsonaro. Isso é bom para a direita, porque, afinal de contas, o Bolsonaro seria muito melhor do que isso aí que nós temos e tudo mais. Resta, claro, saber se isso realmente está na mesa. O Alexandre de Moraes, o sistema, deixará Bolsonaro disputar a eleição? Eu tenho muitas dúvidas. E se isso acontecesse, digamos assim, e ele vencesse, que são muitos sis, que Bolsonaro seria esse? Seria o Bolsonaro do Paulo Guedes de volta, do Salles, que está sendo demonizado pela turma, ou um Bolsonaro do Valdemar Costa Neto e do Alcolumbre do Kassab, né? Porque é um governo bem diferente. Então, são muitas questões em aberto, muitas questões. Eu não tenho bola de cristal, eu confio na boa intenção de muitos ali, outros nem tanto, né? Quero crer que estão tentando salvar o que for possível, mas não acho que no acordo, como vimos no trecho que mostramos, está os presos políticos do Brasil.
E isso, para mim, Lacombe, volto a repetir, é a prioridade. Nós temos, como diz o próprio Bolsonaro, órfãos de pais vivos. Nós temos uma cabeleireira, mãe de 2 filhos pequenos, presa por usar um batom numa estátua, num país que solta traficante pego com não sei quantas toneladas de droga. Né? Então, o negócio está muito errado no Brasil. Se o único jeito de salvar o Brasil é acordo com o Bartoré, eu acho que esse Brasil talvez não mereça ser salvo. Essa é uma impressão que eu tenho. É triste dizer isso, mas muita gente boa está chegando a essa conclusão. Que país é esse que estão salvando? Essa é a pergunta. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.